Olá, seja bem-vindo ao podcast Pequeno Atleta. Eu sou a Rosane Araújo, sou jornalista, trabalho há mais de 30 anos com esporte e sou apaixonada pelo tema esportes para criança. Por isso, eu criei o Pequeno Atleta no Instagram, no YouTube e agora no podcast, com conteúdo 100% voltado para o universo infantil. Nesse primeiro episódio, eu converso com uma amiga, aliás, ela é mais que uma amiga, é uma irmã que o esporte me deu, Leila Barros, ex-jogadora da Seleção Brasileira de Vôlei, craque, 2 medalhas de bronze em Olimpíadas e uma grande incentivadora do esporte como ferramenta de educação e de inclusão social. Oi, Leila, tudo bem? Que bom, prazer estar com você e toda a turma aí que acompanha o teu programa. Obrigada, por ser a primeira entrevistada. Que honra. Nossa, eu tô muito feliz também, muito feliz. Foi difícil, né? Porque você tem uma agenda hoje bem disputada, mas deu certo. Estamos aqui. Muito bom poder estar falando um pouquinho com você aí. Legal. Leila, você, assim, trabalhando com as crianças e pelas crianças, né? Você deu um outro rumo à sua vida depois que parou de jogar. Você vestia a camisa da seleção para defender o Brasil nas quadras e agora está defendendo o Brasil no Senado Federal, em Brasília, no meio das feras. E aí, uma mulher no poder, uma atleta no poder, né? Como é que você se sente? Pois é, a vida, digamos assim, que a vida mudou muito, né? Mas a Leila não mudou. Eu todo dia estou aprendendo, ao mesmo tempo dividindo ali a vontade com muitos ali que querem fazer a diferença. Realmente é um ambiente bruto, é um ambiente muito competitivo, é um ambiente de posições muito fortes e acaba que eu sou uma das poucas mulheres ali dentro do Senado. De 81 nós éramos 13, depois passamos para 12, agora uma está com licença maternidade, então nós somos hoje 11 entre 81. Então são 70 homens e 11 mulheres. Então imagina como é que é o universo ali. Mas, enfim, conversando, dialogando, a gente vai construindo essas pontes. O universo do esporte ele já é muito masculino, né? As mulheres tiveram que lutar muito para conquistar espaço, né? E agora você está num outro universo masculino também, né? Na verdade, o esporte até, de certa forma, me preparou, né? Eu acho que eu sou muito grata tudo que hoje eu vivencio justamente por ter passado no esporte. Essa capacidade de dialogar, de entender as diferenças, de conviver em grupos e dos mais diversos grupos, né? Na verdade, além nós estamos no parlamento, né? É a casa do povo, onde todo mundo fala, todo mundo dialoga, são muitos debates. Então, eu acho que o esporte me ajudou muito nesse sentido de entender as diferenças e aprender a dialogar. Legal. Bom, mas antes da gente falar um pouquinho da sua rotina em Brasília, né, e dos projetos do esporte, vamos falar de você, da sua história, que eu conheço uma boa parte, né? O tema da nossa conversa ou toda, vai ser... né, Rô? Ou toda. É verdade. Temos que escrever um livro, né? Vamos escrever a biografia aí da Leila. Verdade. Vai ser uma honra você escrever. Não é? Ó, ideia aparecendo aí. Vamos lá. Boa. O tema da nossa conversa vai ser a importância do apoio familiar para o desenvolvimento das crianças no esporte, né? Você muito cedo teve que lutar pelos seus sonhos, mas, assim, encontrou dentro de casa uma barreira para prosseguir. Eu queria que você falasse um pouco sobre como foi enfrentar essa maior autoridade da sua família para ser jogadora de vôlei. Na verdade, você está falando do meu pai, né? O meu pai, desde o início, ele... Bom, primeiro que eu sou de uma geração desbravadora no esporte, você sabe disso. Se o esporte é difícil para a mulher, imagina lá no início dos anos 80, eu ainda uma adolescente, cheia de sonhos, apaixonada por esporte, de uma família totalmente patriarcal, nordestina e patriarcal, né? Primeira neta, primeira filha, cheia, né, a família inteira cheia de expectativas e também uma família muito simples. Meu pai era um mecânico e minha mãe uma dona de casa, então eles queriam que eu fizesse o quê? Que eu estudasse. Não estavam errados, né? Mas a paixão pelo esporte falou mais alto. Então, assim, praticamente eu nasci atleta. Meu pai e minha mãe, eles
já percebiam que eu era uma menina diferente, até porque eu não era uma menina que brincava de boneca, não era uma menina que gostava de fazer comidinha. Na verdade, o que eu gostava era de pegar uma bola, pegar aquela bola, pular por cima do varal, sabe, jogar vôlei, que foi uma paixão que eu adquiri desde a época de escola, né? Assim, eu comecei a praticar esporte já no ensino fundamental. Quando eu passei para o médio, a coisa aflorou, né? A paixão aflorou mais. E muito embalada por aquela geração, né? de 84, a geração de prata, Renan, Montanaro. Eu lembro muito de eu molhando o pãozinho no café, o pãozinho com manteiga, e via as meninas jogando, a Isabel, a Jaqueline, também a Vera Mossa, falava assim, mãe, um dia você vai me ver jogando pelo Brasil. E a minha mãe, tadinha, né? A minha mãe olhava assim para mim, minha filha, sonho de criança, sonho de menina, que bom, minha filha, tomara que um dia você consiga. Mas o meu pai não, meu pai, ele desde o início, ele falava, olha, eu não criei filha para ser uma desocupada, não vejo futuro no esporte, você tem que estudar, você, né, lugar de menina é dentro de casa, é estudando, é ajudando a mãe, não é na rua, jogando bola, jogando vôlei, né, enfim. Então, o destino da mulher parecia que era traçado na infância para casar e ser dona de casa, né? Foi isso, exatamente, justamente é pela nossa cultura, né? Nós somos criados dessa forma, né? Os homens enxergam assim, as mulheres muitas vezes se põem nessa condição. E eu lutei muito dentro de casa. Eu lembro que meu pai não me dava dinheiro para pegar ônibus, eu pegava carona, eu ia de bicicleta. Assim, toda família tem seus problemas. Eu tinha os meus problemas também. Meu pai teve problema com alcoolismo, né? Então, sempre foi uma dificuldade. Então, era uma forma de eu também fugir daquela realidade, sabe? Então, foi muito difícil aquele processo todo do meu pai entender que eu seria uma atleta, eu queria ser uma atleta. Nem que eu seria uma atleta, né? Porque ali ninguém tinha ideia do que eu me tornaria depois. Mas de que eu queria muito. Ele não enxergava essa paixão, essa obstinação que eu tinha em ser uma atleta e de curtir esporte. Eu gostava muito de esporte. E você teve uns anjinhos, né, que te deram força para vencer essa batalha, né? Não, primeiro a minha mãe, né? A minha mãe, ela... É o que eu te falo, né? Eu sou mãe hoje, a gente tem uma percepção... A gente conhece os filhos. Então, a minha mãe, ela sentia muito quando meu pai me criticava, falando, olha, a Leila não pode ser... A Leila é muito diferente, a Leila é muito independente... A Leila tem outro tipo de comportamento, ela é uma menina, ela é uma mulher. Então, assim, minha mãe sofria muito com isso, mas ao mesmo tempo ela falava, ela adorava esse meu jeito, sabe? Ela projetava muitos dos sonhos dela nesse meu comportamento, nesse meu temperamento desafiador, meio que... Assim, não precisava, mas era um modo de sobrevivência, um modus operandi que eu adquiri, né, pra estar vivendo naquele ambiente e não deixando o esporte passar na minha vida como apenas um sonho. Então... a minha mãe, ela me incentivou no silêncio, assim, nem dizendo nem sim nem não, mas deixando eu fluir, sabe? Então, minha mãe foi uma grande parceira. A outra foi a irmã Estela. Ela se apaixonou comigo, né? Então, ela me colocou num quartinho. Eu morava em Taguatinga, que é uma região administrativa aqui de Brasília. E a escola era no plano. Então, eu não tinha dinheiro, meu pai não tinha dinheiro para me pagar a passagem e voltar, sair da aula, ir para casa almoçar e depois voltar para treinar e depois voltar para casa. Então, o que ela fez? Quando ela percebeu as minhas dificuldades, que eu ficava indo almoçar na casa de um, na casa de outro, às vezes eu ficava sentada ali, acabava a aula, eu ficava até 3 horas da tarde sentada embaixo de um toldozinho ali, perto do ginásio, as irmãs passavam, ficavam me olhando, Leila, eu tô esperando o treino, aí eu trazia um lanche, ou às vezes eu comprava alguma coisa. E aí a irmã Estela, vendo aquela minha loucura, ela foi e arrumou um quartinho atrás do ginásio para mim, Rô. E ali eu fiquei 2 anos, quase 3 anos, ela me dando material, ela levando o almoço, as freiras almoçavam, né? E aí quando acabava o almoço, ela fazia uma quentinha para mim, toda bonitinha, ia lá, entregava a quentinha. E me dizia, olha, agora você almoça, descansa um pouco, depois você estuda, e depois que você estudar, né, você vai pro treino, pro ginásio. Então, aquela freira, se não fosse ela, certamente eu não estaria hoje aqui. Eu não tenho a menor dúvida que foi um grande anjo na minha vida. Foi uma das primeiras pessoas, assim, fora, né, a minha mãe, a realmente acreditar no meu potencial, e os técnicos, né? Claro que eu tive técnicos muito importantes
no início da minha caminhada e que, como eu falei, meus professores de educação física da escola mesmo e que se tornaram técnicos depois, esses foram as pessoas que mais me fizeram acreditar e sonhar que eu poderia alcançar o meu objetivo maior, que era ter sido atleta. Legal. Bom, e aí assim, tentando fazer um exercício de memória, né? Se você pudesse, sei lá, voltar no tempo, o que passa pela cabeça de uma criança que se depara com um obstáculo assim, né, dentro de casa? Que tipo de esperança essa criança tem para seguir dentro do esporte? Foi o que eu te falei, né? A gente como pai, mãe, a gente tende muito a querer influenciar o futuro, as vontades dos filhos, a querer achar que a gente sabe o que é melhor para os filhos. Quer dizer, que os filhos não têm autonomia para decidir pelo menos os gostos. Eu gosto do tênis azul em vez do rosa, menina, né? Eu não gosto de rosa, mãe, eu gosto de azul, eu era assim. Ou, eu não gosto de jogar voleibol, mãe, eu gosto de jogar futebol, sabe? Então, assim, não, minha filha... Isso é tão normal, né, Leila? Não tem nada a ver com ser masculino, ter um comportamento X ou Y, sabe? Né? Como muita gente acha, o azul é de menino, não tem nada a ver, né? Pois é, a gente tende muito, você sabe disso, você é mãe, isso é super natural. Mas assim, é muito frustrante para um filho quando ele expõe a sua vontade, os seus gostos, e o pai de uma forma assim, o pai ou a mãe, não, meu filho, isso aqui não é para você, isso aqui você não tem que experimentar, mas cara, assim, é a minha experiência, é a minha vida. E eu acho que é tão importante, principalmente esse início de vida da criança, que ela experimente, que ela se frustre também. Assim, eu acho que frustração faz parte do processo. Isso aqui eu não quero pra mim. Que ela experimente. Claro que você não vai deixar ele fazer qualquer outra coisa que faça correr riscos. Mas em termos de gosto, para aprender, para enfim, exercitar a questão do querer, de uma identidade, assim, eu acho tão bacana isso. Então, assim, o primeiro sentimento que eu tive foi muita frustração, muita tristeza com meu pai, assim, de perceber nele, porque, assim, eu enxergava a vida do meu pai, eu sabia de todas as dificuldades que ele tinha enfrentado, da falta de oportunidades que ele teve na vida, e por mais que eu falasse para ele, olha, pai, eu quero viver do esporte, eu quero um dia poder te dar uma casa, eu quero um dia poder te dar um carro, e ele não enxergava aquilo. Claro, eu tenho certeza hoje que o meu pai... a primeira projeção, né, o olhar do meu pai, olha, essa é a minha realidade e a minha filha também tá fadada a ter essa realidade, né? Então, o meu pai não enxergava isso. E a outra, de repente, é o medo do filho se decepcionar, de se frustrar. A gente tem muito disso, de querer proteger. Talvez... Até porque o esporte de alto rendimento é um funil, né, Leila? Pois é, muito... Mas, nem gente, todo o que a mundo gente passa aprende, por ele. É um funil, mas eu falo assim, eu sempre falo para as pessoas, pela minha experiência, sabe? Cara, todo mundo que começou comigo não se tornou um atleta, mas são grandes profissionais. A minha turma hoje do ginásio, né, do ensino médio, que estudou comigo aqui no Maria Auxiliadora, todas são advogadas, tem juíza, tem médica. Então, assim, são mulheres incríveis. E a gente se reúne uma hora ou outra, assim, para jogar um vôlei, né? Esse meu retorno para Brasília, eu voltei à minha origem. Então, assim, essa turma toda que jogou comigo lá no oitavo, nono ano hoje, né? Sétimo, oitavo, agora nono, né? E primeiro ano, essa turma toda hoje são mulheres com família, mulheres super bem profissionalmente, e a gente só tem memória boa. Então, assim, o que o esporte trouxe para a vida dessas mulheres, pelo amor de Deus, né? Então, não foi... Claro que eu me tornei atleta e elas torceram, mas, assim, é muito gratificante olhar para trás e ver que todas nós, na medida do possível, vencemos, e o esporte ajudou, entendeu? Legal. E me ajudou também, porque... eu não tenho uma aptidão assim, para o esporte, experimentei, mas eu não cresci o suficiente para praticar o esporte que eu gostava, que era o vôlei. Não, você não cresceu, mas você é gigante, né, em outras áreas. Olha a humildade, hein, Rô? Pois é, então, o esporte me trouxe isso, né? Ele trouxe a minha paixão profissional. Eu quis ser jornalista e trabalhar com esporte, né? Então, ele me direcionou também para isso. Enfim, eu acho que para as crianças é uma experiência que todas têm que, de alguma forma, passar.
seja qual o esporte for, e nem que seja só na escola. Bom, Leila, mas olha só, dessa história toda que você viveu, ficou algum trauma, alguma coisa mal resolvida? Ou você acha que você conseguiu resolver isso tudo na sua cabeça? Totalmente, eu resolvi isso de uma forma muito tranquila. Eu acho assim que toda a resistência do meu pai também serviu como motivação para mim. Eu lembro muito que eu tive vontade muitas vezes de desistir, Rô. Eu tive muitas vezes vontade de desistir. Primeiro, assim, porque eu era mais baixa, depois é porque eu tinha algumas limitações técnicas. Então, assim, o atleta, ele passa por vários testes. Ele não chega ao alto rendimento assim, alguém indicou, ou você pode até ser indicado. Mas o esporte, ele é mérito, ele é o dia a dia, sabe? O esporte, ele te ensina a ser valente, a ser combativo, a ser persistente, a não desistir. Então, assim, em alguns momentos, meu psicológico também, assim, você fica longe da família, a competição é muito grande, você é exigido desde muito novo a dar resultado. Então, assim, você tem que ter uma mente forte. Muitas vezes, nesse processo, que ainda estava em formação, eu tive alguns desânimos, assim, né? Mas quando eu vi a imagem do meu pai na minha cabeça, de que eu não poderia viver do esporte, que eu não poderia, sei lá, assim, me tornar uma atleta, ele sabe, meu pai hoje não está aqui, ele já faleceu, mas eu tive tempo para resolver isso, sabe, assim, quando ele já estava, enfim, com alguns problemas já de saúde, e a minha mãe também já tinha falecido, ele ficou muito mal emocionalmente, eu tive muitas conversas com meu pai que eu pude resolver isso, né? Primeiro que ele me pediu desculpas, e foi muito bacana que, às vezes que ele me pediu desculpas, ele falou justamente, olha, minha filha, desculpa por não ter acreditado nos teus sonhos, porque eu achei que o teu futuro estava fadado ao meu, a minha vida, a minha realidade. E a outra, eu falei muitas vezes para ele, pai, olha, muitas vezes eu pensei em desistir, e eu não desisti porque eu queria te provar. Então, meu pai é uma das pessoas mais responsáveis, sinceramente, por tudo que aconteceu na minha vida como atleta e que até hoje acontece por causa do esporte. Hoje eu estou na política, mas assim, eu devo tudo isso também ao meu pai, porque meu pai foi a pessoa que mais me desafiou na vida nesse sentido, né? Você vai conseguir, não vai conseguir? Olha, né? Então isso não dá futuro. Então, não é só questão do futuro, né? Hoje eu acho que as pessoas têm a percepção do seguinte: o esporte, não é que quando uma criança ela se apaixona pelo esporte, é porque ela viu alguém jogando, ela se inspirou em alguém, num Neymar, numa Hortência, enfim, num Emanuel, né, que é meu marido, enfim. Nós temos tantos expoentes aí, o Gabriel Medina também, que eu acho incrível. Eu me inspirei muitas vezes no Ayrton Senna, convivi muito com o Guga também do tênis, tanta gente boa. Então, assim, o atleta, a criança, ela começa estimulada, né, por resultados de uma Olimpíada, de uma grande competição. E essas pessoas, elas são importantes no processo. Mas isso não quer dizer que quando ele entra para o esporte, olha, ele vai ser o atleta. Não vai ser, mas, gente, só o fato dele conviver diariamente, coletivamente, com tantas pessoas, com tantas ideias, aquela pressão diária, a questão da performance. Eu lembro tanto assim, porque o meu filho experimentou tudo no esporte, né? Meu filho, desde novo, a gente estimulou. Então, assim, hoje eu penso, ele já está com 10 anos, Rô. Se ele não for um atleta, eu já estou muito feliz, porque eu já percebo no meu filho que ele é competitivo. Ele é competitivo. Ele vê uma nota, ele tira uma nota ruim. Eu tirei uma nota ruim, ele fica arrasado. Ele não precisa. Então, assim, é o estímulo de se competir, de se desafiar, de estar o tempo todo, sabe, se testando. O esporte estimula muito isso. Então, nesse sentido, e no sentido de ter algum trauma, eu tô zerada, amiga. Zerada, assim, em paz comigo, com meu pai, com a minha história. Só gratidão. Só tenho gratidão para te dizer. Que bom. E assim, você conversa com... O Lucas está com 10 anos, você falou, né? Você conversa com ele sobre a sua infância, a sua adolescência, né? Você acha que alguma coisa disso tudo que você passou vale a pena falar para ele, refletir com ele? Ou você acha que bola para frente? Não, assim, eu
eu troco com ele. Não vou dizer para você que eu não troco, porque assim, eu fui atleta e ele teve a oportunidade na própria escola, na época da Olimpíada aqui no Brasil, a fazer trabalhos sobre os atletas olímpicos. Foi ali que foi a primeira percepção do Lucas com relação aos pais, principalmente comigo, porque eu sempre fui a mãe do Lucas. Eu nunca falei muito para ele da minha história como atleta. E um belo dia ele chegou aqui em casa: mãe, você nunca me falou que você tem medalha, porque eu nunca... Tipo assim, eu já tinha falado, já tinha mostrado, mas ele não linkou uma situação com a outra, né? Ele não entendia a importância, né? E a escola fez um lindo trabalho, acho que um semestre inteiro, explicando para as crianças o que era uma Olimpíada, né? Os símbolos, né? Os símbolos olímpicos, todos os valores também, o que era um atleta. Então, meu filho ficou assim, tipo, minha mãe é isso. Foi muito bacana essa descoberta dele, né? Porque ele já tinha acompanhava ainda muito o Emanuel era atleta. Então, assim, quando ele começou a praticar esporte, quer dizer, ele praticou desde cedo. 6 meses ele fez natação, ficou até 2 anos, depois entrou na capoeira, aí fez futsal, né? Aí entrou pro futebol de campo, agora tá no vôlei, no futebol de campo. Então ele experimentou tudo, né? E assim, tem os campeonatos, a gente tá ali com ele, porque eu curto muito, adoro, eu sou mãe mesmo de arquibancada, né? Vou lá, torço. Então ele é goleiro, imagina a mãe de goleiro que sofre, né? De goleiro. Eu falei, mas o cara, ele é muito grande, ele é altão, sabe? Então ele vai ter mais de 2 metros, então não tem como você não ser goleiro, né? E aí, eu lembro que o último campeonato que ele teve o ano passado, antes da pandemia, ele foi para uma disputa de pênaltis. E aí, antes da disputa, todo mundo foi tomar água. Ele veio correndo assim, né? Pegou a garrafinha, tomou água, olhou pra gente. E aí, vocês não vão me falar nada? Aí eu falei, filho, respira, visualiza você pegando a bola. Aí o Emanuel a mesma coisa, filho, respira, você treinou, você sabe fazer, você sabe jogar, nós estamos aqui torcendo por você. A gente nunca colocou essa pressão, mas eu acho muito engraçado que ele curte, né? Ele quer... E aí, foi lá, pegou o menino, ele pegou acho que 2 ou 3 e ganharam, né? Ele ganhou, ele veio correndo, abraçou a gente. Então, assim, desde essa situação, assim, ele troca com a gente. Ai, amanhã tem jogo, aí ele externiza, ai, eu tô um pouco nervoso, mãe, tô com frio na barriga. Aí eu falo pra ele, filho, isso é normal. No dia que você perder esse frio na barriga, olha, a mamãe jogando Olimpíada, já atleta profissional, ela sentia esse frio na barriga. Ele, mas você já adulta sentindo frio na barriga? Eu falei, não, filho, esse frio na barriga, ele é fundamental, vai te deixar sempre em alerta. Então é isso, legal, cara, sabe? É a coisa mais engraçada, que a gente tem essa coisa de trocar com ele. Mas assim, sem expectativas. É claro que eu sou uma mãe, adoraria, né? Como mãe atleta. Mas assim, não crio expectativa e a gente não põe essa pressão nele. Sobre a coragem, né? Qual a importância dessa palavra quando a nossa personalidade está em formação, né? O que os pais podem fazer para desenvolver na criança um espírito assim, destemido, sabe? Que a criança acreditar que ela vai cair, que é normal cair, mas que vai se levantar, é normal se levantar. Eu acredito muito, primeiro, nessa relação que você falou, né? Estabelecer essa relação com o teu filho, de estar sempre presente. E de estimular, principalmente, assim, o esporte você mais perde do que ganha. Na verdade é isso, porque tem aquela adrenalina do ganhar, que fica ali dentro, né, da nossa cabecinha, da nossa mente, que ela é muito boa, e todas as imagens que a gente cria no nosso inconsciente sobre da positividade que o esporte, né, aquele bem-estar. Mas essa coragem, assim, muitas vezes eu falo pro Lucas, tem dia que ele fala, mãe, eu tô com medo, hoje eu não tô sentindo que eu vou bem. Ele, filho, a gente tem que enfrentar. A gente tem que enfrentar e a gente está indo junto com você. É o que eu mais falo com ele, olha, filho. Porque não tem uma... Eu particularmente, eu não vejo assim, uma receita, não é uma receita de bolo. Eu acho assim, que essa questão da coragem, de você criar uma coragem, criar, digamos, uma força, ter essa força a mais para enfrentar o medo, é o dia a dia mesmo. É a criança criar essa rotina de gostar de treinar, de gostar de ir para atividade. E aí ela vai se tornando uma coisa natural. Obviamente que umas vão desenvolver mais
essa coisa do ímpeto, da coragem, do que outros, porque sim, são questões de personalidade. Mas eu acho que até as mais tímidas, naquele ambiente, elas desenvolvem, elas vão quebrando, desmistificando essa questão do medo, da falta de coragem, entendeu? É o dia a dia que faz com que ela... Não sei, assim, essa é a minha percepção, porque assim, eu sempre fui uma pessoa... Eu acho que eu sou uma pessoa corajosa, mas ao mesmo tempo eu sempre fui muito tímida. E a timidez, muitas vezes, ela é confundida com falta de coragem, ou uma pessoa medrosa, porque ela é tímida, eu não, sabe? Eu não... Então, assim, num ambiente desse, eu acho que a única coisa que o pai e a mãe podem fazer, primeiro, é a questão da parceria, que eu acho que ela é fundamental, e estimular esse dia a dia da criança junto ao esporte, que vai, gente, não tem como. Ela naturalmente ela vai aprender a se expor, vai mostrando as suas fraquezas, ela vai ter que conviver com aquelas fraquezas. Tem os professores que vão ajudar ela assim, que são profissionais preparados, né? Eles vão aos poucos ajudando essa criança a lidar com essa timidez, com esse medo. E é uma coisa que vai crescendo e vai dando uma coragem natural. E isso é para a vida. Eu não tenho a menor dúvida que essa questão do medo, da retração, ela com o tempo, se o pai e a mãe estimular a serem parceiros e deixar a criança por se decidir, se aquilo, é óbvio, não deixando de estimular, de apoiar. Porque o Lucas é assim, quando ele foi da quadra futsal para o campo, ele ficou... Nossa, mãe, esse cara chutou muito forte, dá muito medo, eu tenho medo. Eu falei, filho, você aprendeu com o futsal também a tomar bolada. No campo, você vai aprender também, você vai ver. Tudo é questão de treinar e vivenciar o dia a dia. E é impressionante como hoje, sabe? Então, assim, não existe uma fórmula. Eu acho que é o trabalho diário, é o dia a dia ali que faz com que ela crie essa autoconfiança, para enfrentar, para encarar qualquer dificuldade, ou no treino, ou no esporte, ou para a vida. É o dia a dia. Tem alguns jovens, algumas crianças que você identifica no olhar que ele tem aquele sangue nos olhos. Sabe? Uma coisa que você já olha e pensa assim, cara, esse aí pode não ser talentoso, mas pelo sangue no olhar, aquela vontade de transpor qualquer dificuldade, você vê que ele é diferenciado. E todo atleta, assim, atleta, né? Ele é diferenciado nisso, sabe? Porque o dia a dia, que eu te falo, o dia a dia no esporte, ele expõe muito a tua fragilidade. Ou emocional, ou técnica, ou coletiva, ou social, tudo. Ele expõe de uma forma muito... isso é natural, é do convívio, é da prática, é do dia a dia. Então, assim, o diferencial é justamente esse, né? É o que eu falo muito pro meu filho, eu não consigo fazer subtração. Falei, então vamos lá, vamos treinar. Pega aí, vamos estudar, vamos ler, vamos fazer passo a passo. Não entendi, vamos de novo. Então, sabe, o insistir, o persistir, é isso que a gente ensina muito aqui pro Lucas, né? E o legal, assim, eu conheci você antes da barriga do Lucas e durante a barriga do Lucas, né? Nesses momentos todos. E assim, eu sei o quanto você quis ser mãe, né? Muito. O quanto você trabalhou sua cabeça, esperou o momento certo, e aí eu lembro que você falou assim, agora eu quero ser mãe. Essa é a prioridade da minha vida. O Lucas, ele foi muito planejado. É por isso que eu curto muito. Assim, eu tenho todas as minhas atribuições, mas a principal delas é ser mãe. Assim, eu trabalho a hora que for, mas na hora que eu estou com ele ou na hora que eu vou para uma atividade com ele, ali eu deixo de lado um pouco a questão de ser senadora ou qualquer outra coisa para ser a mãe do Lucas, a Leila, entendeu? Então... é uma relação de muita parceria, eu e ele. Leila, e sobre a pandemia, né? Como é que vocês estão enfrentando isso em casa? Como é que está sendo com o Lucas? Olha, ele é super ativo, né? No início ele até gostou. Legal, vou ficar em casa, não vou ter aula. Mas daqui a pouco veio a rotina das aulas online, vieram um monte de atividades. Mas assim, criança precisa de movimento, né? Precisa de ser criança, né? De espaço, agitação. Então, assim, agora ele começou a sentir um pouco, assim, ficar mais ansioso, mais um pouquinho mal-humorado. E aí coincidiu, graças a Deus, das aulas retornárias presenciais, só meio período, ele estuda no integral.
E a próxima semana, como aqui liberou, né, e, enfim, com todo o protocolo de segurança, ele vai retornar para os treinos do futebol dele. Mas, assim, foi um período que a gente se reinventou aqui. Primeiro que, por um lado, foi bom porque a gente parou um pouquinho. Então, a família ficou novamente junta, né, ali, o dia a dia, sem ninguém. Praticamente eu e a Emanuel, nós revezávamos nas atividades da própria casa, porque também a gente teve Covid. Então, nós ficamos um período isolados os três. E dos três, quem ficou mais ruimzinha fui eu, assim. Eu fiquei com alguns sintomas, mas os dois ficaram super bem, assintomáticos. E aí, nesse processo todo de isolamento, da gente meio que só os três ali, né, distante do mundo e tudo, acabou que foi ótimo pra gente enquanto família, né, de estabelecer regras, de estabelecer uma rotina bacana. Hoje ele está super adequado a isso, mas já está começando, como eu te falei, a sentir falta de atividade, de rotina, de movimento. E aí agora coincidiu também da gente estar retornando devagarzinho a uma mudança mínima, né, na nossa rotina ali, que é ele voltar meio período para a escola, ficar 3 horas na escola e voltar. E só uma vez na semana, vamos testar ainda, né? Vamos ver como é que vai ser, porque ele quer voltar. Então, nós vamos fazer todo sábado um treinozinho lá, vamos com ele no treino dele de futebol. Mas, assim, foi um período que, ao mesmo tempo, foi importante para nós, enquanto família, porque, enfim, eu percebi que meu filho cresceu e que tem vontades e que tá impressionante, né? Tá uma mudança, tá numa fase de transição, tem vontades e questiona, já acontece algumas coisas. Antes era, beleza, mãe, tudo bem, agora por que eu não posso, né? Toda hora é videogame, então você tem que estar ali o tempo todo equilibrando essa rotina e conversando muito. Mas, ao mesmo tempo, foi prazeroso nesse sentido, que a gente tá junto e a gente percebeu, né, o quanto que ele tá crescendo e tá se tornando um garoto bacana, tranquilão. Puxou o pai, né, Rô? Que isso? Mas você acha que ele vai seguir, assim, o alto rendimento? Você acha que ele vai querer ser atleta? Ou ele... Cara, eu não sei, assim, o Lucas sempre foi muito estimulado, né, assim... Dentro de casa, o povo respira voleibol, né? O pai jogou, a mãe jogou, o irmão também jogou, né? Agora faz fisioterapia. Mas jogou e faz estágio em equipe de vôlei. Então, assim, lá em casa aqui em casa a gente respira muito voleibol e esporte de um modo geral, tudo. Mas ele tá na onda do futebol agora, né? Tudo pra ele. É o Alisson, né? O goleiro da seleção, é o Neymar, é o Cristiano Ronaldo. E a gente curte junto com ele, né? Assim, eu acho que tem sido muito interessante nesse sentido, porque o Lucas cresceu e agora que a gente percebeu com essa pandemia. Mas tá muito bacana. Ele tá com que altura? Cara, ele tá com 1,56. Tá muito alto com 10 Já anos. Me passou, ele né? Ele veste roupa de criança há 13 anos. Já me passou, fácil. E calça 39 com 10 anos. Caramba. Vai ficar, vai ser alto. Vai ser aqui alto. Em mim já, aqui assim, passando no ombro já. Legal. Leila, e sobre os projetos? Vamos falar um pouquinho assim sobre o esporte no Brasil, né? O que você poderia falar pra gente que está sendo feito, está sendo pensado? Na verdade, a gente instituiu uma subcomissão do esporte de base e educação física no Senado Federal, e eu presido essa subcomissão, que ela é um braço da Comissão de Educação, Esporte e Cultura, né, do Senado Federal. E aí nós temos algumas proposições que eu até anotei. Assim, por exemplo, tem algumas que, enfim, são interessantes para pós-pandemia e outras que eu acho assim, que vão impactar de forma imediata assim que nós votarmos, né? Por exemplo, o PL, o 3966, que permite que os pais se ausentem do serviço sem prejuízo de salário para acompanhar os filhos menores de 16 anos. Isso é uma demanda que, desde quando eu me entendo por secretária de esporte aqui no Distrito Federal, alguns pais sempre questionam, se posicionam, dão sugestões nesse sentido, porque tem muito pai que é responsável por um filho que compete, por exemplo, na ginástica artística,
já tem 6 anos, 7, 8 anos, já tem que viajar, já tem que competir. Então, assim, o pai fica muito angustiado com isso, né? Por mais que um técnico esteja ali, que tem uma comissão e tudo mais, mas o pai, ele quer participar desse processo. E muitas vezes ele não pode por questões profissionais do trabalho. Então, esse projeto foi apresentado pelo senador Confúcio Moura, eu sou relatora, o relatório já está pronto, obviamente, acatando a ideia, que eu acho muito interessante. A princípio era para os menores de 18 anos, mas assim, hoje a geração é diferente, né? O pessoal com 18 anos hoje tem outra cabeça, mas aí a gente refletindo, conversando com psicólogos, assistentes sociais, aí nós abaixamos para 16 anos e é um projeto que está avançando dentro da casa. Outro também que eu, enfim, fui atleta e a gente sabe que é muito difícil o ambiente esportivo muitas vezes, porque ele é muito masculino, tem muita torcida, e ali tem algumas mulheres, médicas, repórteres, as atletas, enfim, árbitras, bandeirinhas, enfim. Tem um universo feminino à parte do universo esportivo, né? Quando tem a competição feminina, ok. Mas quando tem um jogo de futebol, por exemplo, tem lá uma bandeirinha, tem uma árbitra, tem uma médica, enfim, tem uma socorrista, tem, enfim, um mundo, um universo ali à parte. Muitas vezes essas mulheres, elas são vítimas de violência, de torcida, de homens embriagados, enfim, todo tipo de violência tem dentro de um estádio ou de um ginásio. E aí eu apresentei o 549, que muda isso. O objetivo é proteger as mulheres que trabalham nesses ambientes. E aí a gente está pedindo uma alteração no Estatuto do Torcedor, que estabelece justamente essas regras e as normas de condutas com relação às mulheres dentro desses espaços esportivos, que eu acho fundamental, entendeu? Enfim, nós vivemos um período de muita intolerância, né? Então, sim, assim, com as mulheres, e nós já vimos recentemente algumas repórteres, né? Enfim, até pessoas do próprio ambiente, o movimento deixa, né, ela trabalhar, né? Isso, foi muito também estimulado por esse movimento e pela minha própria experiência como atleta e de outras. Aí eu apresentei. Esse 549, ele foi a minha primeira proposição, a primeira que eu apresentei no Senado. E é isso, o objetivo é garantir que as mulheres que trabalham como bandeirinha, médica, atleta, enfim, repórteres, né, que elas sofrendo qualquer tipo de violência, né, baseado no gênero, e que pode causar qualquer tipo de risco de morte, de sofrimento físico, sexual ou psicológico, né? Que essa pessoa seja punida, sabe? Não dá mais para tolerar, né? Depois de tanto tempo que eu já parei, que eu já vivi, enfim, a gente ainda continua vendo, né, esses tipos de atos contra as mulheres nesses espaços, não dá mais não. Tem muita coisa, né, para se fazer, e legal assim que esses projetos aconteçam. Acho que é bom que atletas, né, possam estar hoje discutindo essas questões no Congresso, enfim, porque senão, se a gente não tiver pessoas assim como você, essas questões nunca vão chegar lá, porque ninguém passou por essa experiência, né? Então, acho ótimo, acho muito, muito bacana. E chegando aqui, a gente vê, né, os parlamentares com a boa vontade de querer contribuir, de ajudar, mas muitas vezes é a questão do desconhecimento, da vivência. E eu acho que eu trago muito isso, né, para dentro do parlamento, para quando é para defender as pautas esportivas, ou a pauta da prática esportiva, da educação com a prática esportiva, a educação física. Isso que você justamente estava falando, nós somos de uma geração que a gente tinha garantido, e é isso que a gente está lutando, para que a gente não tenha uma geração de obesos, de hipertensos, né, de que tudo isso vá sufocar mais ainda a saúde. Então a gente tem essa preocupação de mostrar esse olhar para as pessoas, não só que eu estou ali defendendo o alto rendimento, mas eu estou defendendo a prática esportiva, eu estou defendendo o esporte como a formação de um jovem, né, em toda a sua possibilidade, porque o esporte ele traz todas as possibilidades, desenvolvimento físico, emocional, então assim, social também. Então, esse olhar, a vivência toda a experiência que eu tive como, né, uma criança que saiu de uma área, porque o esporte é isso, 90% dos atletas
somos de classe social desfavorável, né? Classe social baixa, enfim. A gente é classe C, D, E até Z, entendeu? Sim, então, sim. Nós somos de classes em que o esporte oportunizou, possibilitou, e a gente tem que trabalhar isso, essa visão dentro do parlamento. E essa é a minha contribuição, essa é a minha missão ali dentro, de estar o tempo todo mostrando para as pessoas que o esporte não é só o alto rendimento. O alto rendimento ele é importante, porque ele é a vitrine, ele é o espelho para aquele jovem que está, né, em uma região periférica, que está numa região vulnerável, né, passando por todas as dificuldades sociais, que o atleta, muitas vezes, que saiu dali, ele é, para aquele jovenzinho, um espelho, né? Olha assim, aqui, ó, você pode sonhar porque eu consegui. Então, assim, é esse olhar que a gente traz muito para o debate dentro da casa e tem sido muito interessante nesse sentido. Assim, eu percebo a confiança de quem está do meu lado ali dentro do parlamento, de que a minha intenção é só contribuir. Legal. Bom, e eu como defensora dos pequenos atletas, né, que são as nossas crianças, que não necessariamente vão virar atletas, né, o nome é apenas sugestivo, né? Eu também torço para que a gente consiga ter leis que protejam cada vez mais as crianças, principalmente nesse caso do esporte que a gente está falando, nas questões de assédio, né? Que Sim. são muito comuns, né, do assédio sexual e do assédio moral, porque a gente possa ter mecanismos assim, de denúncia, seguros, enfim. Eu sei que existem leis e proteção que permitem... também, de estruturas, né, Rô? Porque assim, nós tivemos um exemplo que aconteceu no Ninho do Urubu, né? Muitas vezes a gente sabe que o esporte de base, para quem está começando, é muito difícil as condições, né? Nem sempre você vê um grande time, né, tá ali os atletas, os astros, mas a base desse time ainda, as condições, as estruturas, elas ainda são precárias, né? Então eu acho que a gente também tem que se preocupar nessa questão quando fala também do atleta, em que condições ele tá treinando, quais as condições que, né, enfim, que condições ele está treinando e o que ele está se submetendo, muitas vezes Sim. se arriscando por um sonho. Então a gente realmente tem que ter esse compromisso com a base, né? Com aqueles que estão tem que estar vigilante o tempo todo. Sempre. Vigilante o tempo todo. Sempre. É isso aí. Bom, Leila, queria te agradecer por ter tirado aí um pedacinho do seu tempo, que está super concorrido agora, mas que graças a Deus está, né? Ainda bem que a gente tem aí você nos representando, né? Eu só posso te dizer que para mim é um orgulho ver você assim aí defendendo o esporte brasileiro, os interesses dos atletas, né? E outros assuntos relevantes, porque você não está aí só para isso, né? Claro que na pauta sempre tem de tudo, né? Tem as reformas, não falta reforma administrativa, tributária. Nossa, tudo, mãe, tudo. Da terra e pio. Mas, assim, importante é lembrar sempre, assim, dos brasileiros que vão reconstruir esse país depois dessa pandemia, né? Essas crianças que estão aí atravessando esse momento difícil. Eu queria que você deixasse sua mensagem para a gente se despedir. Eu primeiro agradecer a oportunidade. Você sabe que, bom, você mora no meu coração, né? A admiração aqui, ela é mútua, ela é recíproca. E dizer que, para os pais, principalmente, né? Meu recado vai para os pais, né? Que deixem os seus filhos sonharem com o esporte, vivenciarem o esporte, né, assim, curtirem o esporte. O esporte, ele é gostoso e ele é melhor ainda na infância em que o esporte ajuda de fato a criança a se desenvolver de uma forma global. Ele vai conviver com as diferenças, ele vai sentir as frustrações, ele vai ter o dia de alegria, de vitória. São tantos sentimentos que o esporte vai proporcionar ao seu filho, tantas experiências, que é muito importante para a formação dele de uma forma geral. Então, assim, o que eu peço aos pais é que eles deixem os seus filhos sonharem com o esporte e te parabenizar por essa iniciativa, que é sensacional.
porque nós precisamos realmente cuidar das nossas crianças, oportunizar o esporte, a educação, a cultura. E é muito bom participar desse projeto com vocês, ser a primeira entrevistada aqui, podendo passar um pouco da minha experiência como atleta, hoje como parlamentar, mas acima de tudo como mãe. Criança tem que sonhar, criança tem que experimentar, e o esporte é um excelente caminho para tudo isso, para se desenvolver todas as potencialidades. Então, que vocês aproveitem muito cada episódio desse programa, que com certeza vocês vão aprender um pouquinho com cada experiência. Obrigada, viu, irmã? Ô, Leila, olha só, o Emanuel foi personagem do meu livro, né, o Manual do Pequeno Atleta. Depois a gente fez uma oficina e você foi participar dessa oficina lá, lembra, com as crianças? Né? Lembro, a gente foi, não lembro que lugar era, mas interior do Rio, né, que a gente foi. E então a gente já esteve juntos em vários momentos, assim, linkados com criança. E aí, essa sua história que você contou uns pedacinhos aqui, é uma história que dá um romance, né? Um belo romance. A estrutura, né, da narrativa. A gata borralheira. Exatamente, né? A narrativa da sua vida, né? É aquilo que a gente chama de jornada do herói, né? Alguns anos atrás eu peguei essa sua história, que eu acho inspiradora, né? Peguei emprestada para fazer o trabalho numa pós-graduação, né? Que eu estava fazendo em literatura infanto-juvenil, e eu transformei a sua história literalmente num conto de fadas, porque ela tem muitos elementos de conto de fadas. Então, eu vou me despedir de você com esse conto, né, que foi narrado aqui por uma outra amiga minha também, que é minha irmã, né, amiga e irmã, que é a jornalista Milena Ciribelli. E aí o pessoal que está nos ouvindo pode pegar essa história e mostrar para as crianças, né, para os filhos, sobrinhos, enfim, alunos, porque ela é muito inspiradora. É uma maneira de fazer com que essa história chegue de uma forma mais infantil, né, para que elas possam entender melhor tudo que se passou na sua vida. Eu sou uma admiradora da sua história, eu sou uma admiradora de tudo que você conquistou até hoje, né, da família linda que você tem, maravilhosa, e eu desejo muito sucesso para você e que você possa ainda aí fazer muito pelos brasileiros, muito pelas crianças, muito pelo esporte. E eu só desejo sucesso para você e agradecer que você está aqui mais uma vez. Gratidão. Só isso, gratidão. E eu devo muito a você também. Obrigada, viu, amiga? Sucesso aí. Aliás, você já é um sucesso. Esse projeto é lindo, é sucesso, viu? Gratidão. Obrigada, Leila. Vamos ver a história agora que a Milena vai contar pra gente. Vamos lá. Mãos de Fada. Num vilarejo distante, as meninas, desde muito cedo, aprendiam a cuidar da casa, da família, brincavam de boneca, de imitar gente grande. Era uma tradição que acompanhava todas as mulheres que viviam ali. Mas quis o destino que uma menina que viria a pensar um pouco diferente das demais nascesse naquele lugar. Seus pais acabavam de chegar ao vilarejo, vindos de muito longe para ter o bebê, e logo trataram de se adaptar às tradições locais. Para o pai, seu Chico, um homem muito severo, não foi difícil. A mãe, Dona Chica, era uma mulher muito doce e bondosa, que queria muito ver a felicidade da filha. Logo o bebê se tornou uma garotinha muito esperta, inteligente e forte. Leila, nome árabe que significa negra como a noite, tinha a pele muito clara e os olhinhos puxados. Ela era tão encantadora que tudo que tocava se transformava em algo muito belo. Logo, todos passaram a chamá-la de Mãos de Fada. Por causa de sua beleza e de sua habilidade natural com as mãos, o pai acabou pensando que Mãos de Fada poderia se casar com um belo príncipe. Mas Mãos de Fada não gostava dessa ideia de virar princesa.
Todo dia, ela, com suas mãos mágicas, ajudava a mãe nos afazeres da casa e corria para a escola para estudar e brincar. Ela gostava de usar sua força e talento nas brincadeiras, sempre correndo, pulando e rolando pelo chão. Certa vez, Mãos de Fada viu um grupo de meninos jogando um jogo muito interessante com as mãos. Eles batiam na bola e a rebatiam com força até que ela caísse no chão do outro lado da quadra. Encantada, Mãos de Fada pensou: nossa, eu posso fazer isso também. Minhas mãos mágicas com certeza vão me ajudar. Logo, um dos meninos estranhou a presença de Mãos de Fada. Olá! O que faz uma garota tão bonita por aqui? Geralmente as meninas do vilarejo ficam em casa, brincando de boneca, aprendendo coisas de menina. Esse negócio de coisas de menina não tem nada a ver. Não existe um mundo só de meninas e um mundo só de meninos. O mundo é um só. E eu gosto de vir à escola para aprender tudo sobre ele e também para praticar esportes. Gostei muito desse que vocês estão jogando. O que é? Ah, é o voleibol. Quer vir jogar com a gente? Claro! E Mãos de Fada surpreendeu os meninos com a força e a habilidade com a bola. Furioso, o pai foi buscar Mãos de Fada na escola. Você não vai ser jogadora de vôlei, não. Tem que se preparar para se tornar uma princesa. Mas Mãos de Fada não cansava de desafiar o pai e continuava fugindo para a escola para jogar vôlei. Minha filha, obedeça ao seu pai, dizia a mãe desesperada. Mãe, tenho certeza que eu vou para as Olimpíadas um dia. Pode escrever. Um dia você vai me ver nas Olimpíadas. Minha filha, pare de sonhar. Um dia, o pai resolveu mudar a filha de escola para ver se ela desistia do esporte de uma vez por todas. Desolada, Mãos de Fada seguiu, deixando o vôlei para trás. Na nova escola, vivia pelos cantos chorando. Aquela menina, valente e forte, não podia mais ser reconhecida. Estava adoecendo de tristeza. Mas um dia, enquanto estudava e lamentava a sorte, apareceu para ela a Fada Estrela. Mãos de Fada, seu amor é especial. Vou ajudar você a conquistar seu sonho. Sem que o pai da menina soubesse, Fada Estrela conseguiu fazer com que Mãos de Fada voltasse para a escola antiga e se reencontrasse com o vôlei. Arranjou ainda um quartinho nos fundos do ginásio e alimentava a menina com a comida que sobrava das refeições das fadas, pois ela passava o dia todo na escola. Por muito tempo, Fada Estrela acompanhou Mãos de Fada sem deixar-lhe faltar nada. Até o dia em que Mãos de Fada, já uma moça bonita e excelente jogadora de vôlei, tomou coragem para sair de casa. Vou jogar voleibol numa cidade grande, onde eu possa desenvolver mais o meu talento. O pai se desesperou, enquanto a mãe disparava a rezar. Você pensa que é dona do seu nariz? Disse o pai. Pai, eu não sou dona do meu nariz, mas sei o que quero. Eu quero jogar vôlei. O pai se sentiu desafiado e passou mal. A mãe rezava sem parar. Mãos de Fada foi embora. Fada Estrela agora seguia em seu pensamento. Na cidade grande, Mãos de Fada ficou mais conhecida por seu nome de batismo, Leila, e continuou encantando a todos que lhe viam jogar. O esporte pelo qual se apaixonou era, na verdade, seu destino vitorioso. Aquela menina de olhinhos puxados se tornou uma grande atleta. Conquistou medalhas nas Olimpíadas. Participou de torneios internacionais. Ganhou fãs no mundo todo. Sempre que subia no lugar mais alto do pódio,
Enquanto cantava o hino de seu país, pensava feliz e realizada. Tanto que sofri por esse momento, valeu a pena. Leila, ou melhor, Mãos de Fada, então famosa, voltou à casa de seus pais para fazer as pazes e abraçá-los. A mãe trocou as preces por sorrisos. O pai, orgulhoso, sorridente e feliz, pôde então entender a grande paixão de sua filha. Essa é a linda história da Leila.